que mostra bastante aí das áreas estéreis, né? A gente vê que quando a gente fala de áreas estéreis, não é só ali focado na área farmacêutica, temos também a área de semicondutores, a aeroespacial, a área de defesa também militar, né? Que tudo envolve processos estéreis assépticos, que há o controle de contaminação. Tá? Bem rapidinho, agora o vídeo ficou legal aí para o pessoal ver, né? Então vamos dar andamento aqui à nossa apresentação de hoje. Se tiver qualquer outra dificuldade técnica, me avisem, por favor. Bom, a palestra hoje envolve, a gente vai falar brevemente do anexo 1, sabe? Qualquer ponto que precise também aprofundar ou dúvidas que tenham, vai ser um prazer poder responder os questionamentos. Falar um pouquinho da estratégia de controle de contaminação baseada no anexo 1. E claro, né, como a gente vai falar de partículas, vamos falar um pouquinho também, tem noções básicas sobre partículas, principais conceitos, os princípios básicos de funcionamento dos contadores de partículas de aerossol, a amostragem isocinética, falar também do amostrador microbiológico e a visão geral do monitoramento ambiental. De tudo que vou passar para vocês, né, essa visão geral, ficando bem clara e guardada no coração de vocês, vou estar bem satisfeito e feliz aí, porque isso vai dar uma boa visibilidade dos processos estéreis no dia a dia, tá? Pessoal, falando do anexo 1, das boas práticas de fabricação, ele foi publicado em agosto de 2022, tá? Um documento seccionado de forma diferente das documentações que tínhamos antes, tá? Então, falando da certificação de sala limpa na seção 4 e o monitoramento ambiental na seção 9. A gente vai concentrar muito em cima do monitoramento. Separados e diferenciados, para que não haja confusão entre a certificação de uma sala limpa, de um ambiente estéreo, né, do ambiente classificado, para o monitoramento deste, para deixar bem claro a distinção entre a certificação, que ela acontece ali de rotina, né, com a periodicidade, tal, no caso um grau A, e até ficar claro a questão do monitoramento ambiental com foco na contaminação, na análise de tendência, etc. A gente vai falar um pouquinho disso. A estratégia de controle de contaminação também, que é algo mais profundo do que nós tínhamos anteriormente, até no guia da Anvisa, né? Ficou muito mais objetivo agora, a gente chama que abordagem holística, né? Que coloca todos os critérios ali, departamentos multidisciplinares, para que você tenha um novo paradigma interagindo com a instalação ali estéreo como um todo, tá? Da nossa sala limpa. Gestão de risco da qualidade, que é RM também, é um princípio central para definir processos, operações, limites e vínculos com esse controle de contaminação, né, CCS, tá? Para equilibrar o processo e análise de risco. E claro, a gente vai falar do risco também, um pouquinho da estratégia de controle quanto ao risco, mostrando um pouquinho do QRM ali alinhado com esse monitoramento ambiental. Isso a gente vai chegar lá com mais cuidado, tá? Então são 11 sessões divididas ali entre escopo, princípio, sistema da qualidade farmacêutico, né, instalações, equipamento, serviços públicos, pessoal, produção e tecnologias específicas, e o 9, monitoramento ambientais, de processos viáveis e de não viáveis. A gente vai explicar direitinho o que é uma partícula viável, o que é uma partícula não viável, o controle de qualidade e o glossário ali desta nova normativa, tá? Bom, falando do anexo 1, para a estratégia de controle de contaminação, deve ser implementada uma estratégia que nós chamamos de CCS, que é essa estratégia de controle de contaminação, em toda a instalação, para definir todos os pontos críticos de controle e avaliar a eficácia de todos os controles, do design, procedimentos, técnicos, organizacionais, e das medidas de monitoramento empregadas para gerenciar os riscos associados à contaminação. Esse controle, essa estratégia, né, de controle de contaminação deve ser atualizada ativamente, impulsionar a melhoria contínua dos métodos. Então, a gente vai criar uma documentação baseada em nossa análise de risco,
que é essa estratégia de controle de contaminação, para definir esses pontos que serão os críticos, que diferem, né, da certificação, conforme a 14644, para que a gente entenda à luz do risco se o possível caminho de uma contaminação seja crítico ali para o nosso processo, tá? Para o nosso processo de invase. É importante a gente falar um pouquinho da CCS. Então, a CCS exige um profundo conhecimento técnico de processo. As potenciais fontes de contaminação são atribuíveis a materiais microbiológicos e particulados. A gente vai focar nesse ponto. Os elementos a serem considerados a CCS documentado minimamente devem incluir o design da fábrica e dos processos. Então, vocês vão olhar em cima da construção da sala limpa, áreas de entorno, pass-through, salas, entrada de material e entrada de pessoal, instalações e equipamento, pessoal, né, porque se o profissional precisa acessar a sala limpa, então o cuidado deve ser levado em consideração para ele também nessa CCS. Serviços públicos, controle de matéria-prima, recipientes, tampas de produtos, aprovação de fornecedores principais. Olha como aumentou bastante aí a nossa gama de conhecimento de processos, né? Serviços terceirizados, como esterilização, que garante o correto funcionamento do processo, a avaliação do risco deste mesmo processo, validação, manutenção preventiva, limpeza e desinfecção, sistema de monitoramento, então introdução de métodos modernos também, e rápidos para detecção, processo single use, né, focados em detecção ambiental, prevenção, tendências, investigação, ações corretivas e preventivas do CAPA, ok? Trazendo um pouquinho, então, baseado nessa CCS e trazendo para o universo de monitoramento, nós vamos começar com o monitoramento de partículas, né, que é dedicado lá no item 9.16. Então, antes nós tínhamos, até para a questão de outras normas, né, ou baseado na 14644-2, que é uma norma que traz ali a sistemática também para o monitoramento, bem como a ISO 14644, que é a norma ISO, traz e fomenta as informações necessárias para certificação de sala limpa. Ela tem as classificações ISO 5, ISO 6, ISO 7, ISO 8, que são ali nomenclaturas ISO para determinada quantidade de partículas por metro cúbico que é permissível aquela classificação diária. Agora, tirou-se essa visibilidade de classificação ISO e adotou-se, dentro desse universo de monitoramento, a classificação de grau A, B, C e D, ok? E a gente vai falar deles também baseado se está em repouso ou em operação. Isso é importante que a gente defina aí e eu vou dar alguns exemplos para vocês também. Então, falando do grau A, no item 9.16, o monitoramento de partícula deve ser realizado durante toda a operação do processo crítico, incluindo a montagem de equipamentos. Eu gosto de dar como exemplo que para o monitoramento dentro do grau A, você tem que fazer a preparação, setup, invase e depois recuperação de sala. Isso tudo você cobre o que seria aí toda a parte dos processos críticos. E o 9.17 diz que a zona grau A deve ser monitorada continuamente para partículas maiores ou iguais a 0,5 microns e maiores ou iguais a 5 microns, e com uma taxa de fluxo de amostragem adequada de pelo menos 28 litros por minuto. Sabe? Isso não tinha essa definição clara, principalmente quanto à vazão do equipamento a ser utilizado. Isso ficou mais claro agora e objetivo. De modo que todas as intervenções, eventos temporários ou transitórios, qualquer deterioração do sistema, sejam capturados. Tá? Então, o que a gente tem que definir em cima disso são os critérios de alerta e ação, baseado nas especificações e baseado no que nós chamamos de platô em cima dessas medições. Então, quando inicia-se um processo, a gente não tem já o monitoramento, a gente vai iniciar o monitoramento, é dada essa tabela ali com os limites, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ah, ponteiro laser aqui, pronto. Deixa eu ver, está aparecendo na tela para vocês, né? Então, os limites totais de partículas são divididos em duas diferentes colunas aqui da tabela, tá? 0,5 microns e 5 microns maiores
iguais, não é só o tamanho de 0,5 de interesse, não é só o tamanho de 5 micron de interesse, são os tamanhos maiores ou iguais a esse. Depois a gente vai falar um pouquinho também da tecnologia, como que o contador de partículas enxerga essas partículas. Em repouso, at rest, em operação, in operation. Ok? Então, quando a gente fala ali dos monitoramento em si, né, para trabalhar com essa qualificação e o monitoramento, o grau A é permitido em repouso 3.520 partículas por metro cúbico, em operação similar, 3.520. Agora, para certificação, em repouso e operação não é especificado, tá? Haja visto, a gente tem para o monitoramento 29 partículas, vou mostrar isso com mais detalhes para vocês. Mas para certificação não é obrigatório já fazer uma classificação em cima, porque a norma aqui é um pouco mais aberta em relação a partículas de 5 microns, devido à estatística desse tamanho de partícula e a quantidade que temos, tá? Agora, já para o grau B, em repouso 3.520, operação 352.000, né? E em 5 microns, não especificado, em operação 2.930. E assim segue para cada um dos pontos, baseado que no grau D não é definido, porque precisa também ser baseado conforme a análise de risco e a rotina desses dados deve ser aplicáveis. Okay? Essa parte que nós temos já o início da quantidade já definida, trazendo algumas temáticas para a gente. Bom, saindo um pouco do grau A, estendendo para o grau B, recomenda-se que seja utilizado um sistema semelhante para o grau B, embora a frequência possa ser reduzida. Por quê? Se eu estou trabalhando com webs, né, que tem uma proteção, tem um acesso mais diferenciado ali, entre o grau A, a zona grau A e a zona grau B, eu tenho uma determinada proteção que eu posso trabalhar com rigor menor de monitoramento do que eu tenho uma sala com linha de invase tradicional, com cortinas que tem um acesso fácil do operador, né, do profissional de sala limpa, entre o grau A e o grau B, que pode carrear essa contaminação. Então, se o grau B tem alto impacto, especialmente perto do grau A, ele deve fazer também um monitoramento contínuo. Tá? Um ponto que é importante, não é necessário um volume de amostra de 1 metro cúbico para o monitoramento. Quando você trabalha para certificação, normalmente você vai com equipamentos de maior vazão, vou mostrar isso nos próximos slides à frente, porque o interesse é eu fazer mais pontos com mais velocidade, porque eu estou com foco em cima do volume que eu tenho para coleta daquela área. Mas pensando em monitoramento contínuo, isso não faz muito sentido. O que vai fazer é a gente trabalhar ali um monitoramento contínuo, então, pelo menos com uma vazão de 28 litros por minuto. A análise de frequência de alarme também para determinar a perda de controle, isso é importantíssimo. E a revisão da CCS baseada em dados, que são esses dados são coletados e gerados. Dado que não forme, que não traga uma informação, é um dado jogado ao léu, né? Então a gente precisa trabalhar, pegar esse dado e gerar uma informação. E essa informação vai ser o que vai apoiar a nossa revisão de dados, e é isso que aí a Anvisa, entre outros órgãos, vão buscar que você tenha conhecimento da tua área, ok? Então, para o 9.4, devem ser realizadas avaliações do risco para estabelecer um programa abrangente de monitoramento ambiental, ou seja, os locais de amostragem e frequência de monitoramento. Isso gera muita dúvida quando a gente vai iniciar um processo farmacêutico, fala, e agora? Comprei um contador de partículas, o que, que eu faço? Como que eu inicio aqui o meu processo para definir? Eu utilizo exatamente como estava na certificação, crio uma sistemática diferente, mas isso vai me dar sustentação? Sabe? Isso tudo deve ser baseado em cima da própria CCS, que é baseado em cima da análise de risco, para que assim você defina a quantidade de pontos, que ele fique sempre com foco onde é crítico para o teu processo, onde pode carregar uma contaminação, e definir também essa frequência de monitoramento baseado também no que você tem ali de possíveis problemáticas de contaminação, ok? Então, um dos pontos que nos ajudam a seguir essa visão da análise de risco é esse HSQ9, né?
que dá ali algumas tratativas. Iniciando, né, para a gente trabalhar um fluxograma adequado, o processo de gestão de qualidade associado ao risco. Então, depois a gente vai ter a avaliação dos riscos, com a identificação dos mesmos, análise do risco e avaliação, né? Identificação, análise e avaliação. Entrando com controle de redução de riscos e aceitação dos riscos, resultado do processo de gestão de qualidade ao risco, sabe, para comunicação desse, né? Ou então comunicando aqui também com o resultado dele a análise dos riscos para analisar eventos, retornando ele à redução e aceitação ou a comunicação dos riscos. É um fluxograma que faz todo esse controle associado ao ciclo PDCA para planejar, fazer, checar e agir, sempre como um organismo vivo, sabe? Sempre trabalhando, a gente vê que sempre a gente retoma os resultados das contagens de partículas ou mesmo o monitoramento microbiológico para que a gente possa realimentar esse ciclo e sempre melhorando os nossos processos. Um pouco da visibilidade que a gente tem do gerenciamento de risco. Falando de contagem de partículas, né? A gente fala ali do anexo 1, que a gente tem que contar partículas. Mas o que é partículas, sabe? Partículas são esses pequenos pedacinhos, né? Que podem ser ali pele, pode ser um material inerte, pode ser um pedaço metálico, pode ser uma gotícula de água, que ela fica no ambiente e pode carregar, pode levar a um trânsito de um micro-organismo. Então, quando a gente pensa em ambientes farmacêuticos, isso é muito crítico, porque em si, o micro-organismo, ele não vai voar por aí, ele não vai se locomover sozinho, ele precisa de um meio. Então, normalmente, ele vai se agregar a essas partículas, que a gente está pensando em tamanhos micrométricos, tá? Vamos falar um pouquinho mais disso, e ele vai ser transportado e pode chegar até o nosso fármaco, que pode chegar até o paciente. Tá? Então, uma partícula, no dicionário, uma pequena parte, tá? Na física diz que é a área semelhante utilizada para designar uma concentração localizada de massa, cujas dimensões mostram-se desprezíveis em relação às demais dimensões espaciais. E para os equipamentos, a gente vai trabalhar sempre para a área ali, focado no tamanho micrométrico, tá? E esse tamanho micrométrico dentro da RNBR ISO 14644-2015 diz a parte 4 que é a diminuta porção de matéria com limites físicos definidos, ok? Então, qual que é a área de interesse nossa, sabe? É na região micrométrica, mas a região micrométrica ela é bem extensa. Então, a gente tem ali perto do 0,1 micron, uma região que fica concentrada de vírus, tamanho bem extenso, inclusive o vírus do corona, né, o coronavírus, em torno de 20 nanômetros, né? Uma região bem pequenininha mesmo, já saindo menor. A bactéria tem uma região bem grande, né? A gente muitas bactérias focadas em 0,3, 0,5 microns. Poeiras na região de 1 micron a 10 microns, pólen próximo à região de 10 microns, chuviscos e gotas de chuva já, uma região que já vai saindo acima de 100 microns para a região do visível, com grãos de poeira, próximos ali aos 100 microns, e isso tudo carreia onde pode levar principalmente fungos e bactérias por esse particulado que vão se mover no ambiente. Tá? Então, algumas ideias de tamanhos que nós temos de partículas bom, o vírus da gripe, né, em torno de 0,07 microns, coronavírus na faixa de 0,1 a 0,5 microns, bactérias de 1 a 10 microns, né, bem variado aí, pó de 0,1 a 100, partículas que são liberadas no espirro, tem uma gama bem grande aí, esse tempo aí mais frio, e seco também, que acaba com a nossa saúde, né? Então, você vê que tem uma quantidade enorme aí de variabilidade de tamanho de partícula, pólen de 700 microns, e a partir dos 50 microns
é a região que nós já vamos trabalhando do subvisível para o visível. Tanto é que o fio de cabelo tem ali uma faixa entre 50 a 150 microns. Olha que interessante, né? Agora, dentro de uma sala limpa, a gente falando de toda essa quantidade de partículas, a maior parte das partículas que são geradas é pelas atividades humanas. Então, já a presença do operador, por isso que o profissional de sala limpa é aquela pessoa que deve ter todo o monitoramento e calma para se mover, sabe? Que é aquela situação que nós falamos de tem que ter uma, um comportamento, sabe? BPF, né? Um comportamento de sala limpa, que ele vai se mover com cuidado, não pode ficar gesticulando, tal. Por quê? Tudo isso vai gerar. Então, pensando no ser humano em si, você libera cerca de 30 gramas de partículas de pele por dia, isso em média, sabe? A própria respiração gera particulado. O nosso próprio corpo, vestimentas, tem muito micro-organismo. Isso vive com a gente normalmente, sabe? Já faz parte e está ali numa simbiose com o ser humano. Então isso não é um problema, mas é um problema para a sala limpa. Então o movimento, o atrito entre superfícies também, o fato de caminhar já gera particulado. Próprio processo fabril, máquina, né, o processo, esteiras, vão gerar produtos químicos, vão gerar particulado no ambiente. E bactérias também, sistemas de água, sistemas falha, qualquer processo de sanitização, sistema HVAC, pode gerar um particulado e ali ser agregado e transportado para dentro da nossa sala limpa. Sabe? Então, fontes de partículas dentro de uma sala limpa são umas diversas, né? As construções, reformas, encanamentos, conexões, agitação do pó, da própria limpeza da sala, caminhar dentro dessa sala, mudança no fluxo de ar, turbulências, batidas de encanamento, reações químicas, fumo, e toda essa fumaça é uma formadora de partículas, né? Se tem fumo, exala realmente uma quantidade absurda de partículas que também pode ser agregada para o ambiente ali, para a sala limpa, ok? O fato do o operador de sala limpa, mesmo com toda a paramentação, se ele está quietinho, ele vai gerar cerca de 100 mil partículas por minuto, né? Sentado lá quietinho. Andando a 3 km por hora, cerca de 5 milhões de partículas por minuto. Andando um pouco mais rápido, um pouco mais acelerado, 7,5, em torno de 5 km por hora, né? 7,5 milhões de partículas. E se ele tiver num dia e está dando um problema dentro do processo produtivo, 10 milhões de partículas por minuto. Então é muita coisa que gera. Então isso é algo que existe e o próprio processo, né, o ser humano que vai estar dentro da sala limpa tem que ser uma pessoa bem treinada, acompanhada, por isso que requer de nós profissionais que trabalhamos com áreas assépticas, né, com salas limpas, ter esse cuidado e essa visibilidade para também ter a visão e o cuidado com esses profissionais. Morfologia das partículas, elas são diversas. Então, tenho partículas que são mais puxadas, né? Outras que são mais cúbicas, com arranjos mais cúbicos, né? Outras que estão a morfologia não tão definida assim, shape, mas tamanhos diversos, né? Partículas dessa forma de 10 microns, né? Aqui, uma medição um pouco menor de tamanho também, mas são diversas. Eu não consigo ali ter uma quantidade de discretizar uma partícula com muita facilidade. Então a gente precisa trabalhar algo de visualizar ele, que é algo que nos remeta à tecnologia que a gente consiga ver essa partícula invisível, trazê-la para que seja visível. Um dos pontos que adotou-se aí é trabalhar com diâmetro médio, que vai pegar, independente da morfologia dessa partícula, transformar ela em uma bolinha, sabe, de um diâmetro X, que seja um diâmetro que satisfaça aquele tamanho de partícula, tá? E falando de partículas, né, tem uma diferença aí. A gente falou de tamanhos, da região micrométrica, onde são fontes que geram partículas.
falei de fungos e bactérias ali que são carreadas, né, são levadas por essas partículas, mas tá, Reinaldo, você falou de partículas, eu vi aí que o pessoal fala, então tudo é partícula total? Então tudo isso são partículas, mas qual que é a diferença de partículas viáveis e partículas não viáveis? Então, vamos lá, vamos com calma para a gente colocar isso aí e explicar com cuidado para vocês. Partículas totais é o universo de todas as partículas micrométricas e nanométricas, ok? Que é o foco de interesse que temos na indústria farmacêutica. Os micro-organismos, tais quais vírus, fungos, bactérias, eles não se movem pelo ar e nem voam por aí. Eles precisam de veículo meio que o transporte, tá? Então, partículas não viáveis são partículas em geral sem qualificação imediata. Eu não tenho uma classificação, né? Eu sei que existe uma partícula naquele ambiente, então para mim são partículas não viáveis, a princípio, todas elas. Agora, partículas viáveis são aquelas que podem se desenvolver ou adquirir vida em condições favoráveis, como fungos e bactérias. Você vê que aqui eu não entro no critério de vírus, sabe? Vírus a gente tem outra classificação para ele. Agora, pensando em algo que possa se desenvolver, adquirir vida, estamos falando de fungos e bactérias. As salas limpas são áreas esterilizadas que controlam a contaminação por partículas viáveis e não viáveis, além de outros fatores como temperatura, umidade, pressão, fluxo de ar, ruído e vibração. O objetivo é reduzir a retenção, geração e introdução de contaminantes dentro dessa área classificada, dentro dessa sala. Para controlar e remover as partículas microscópicas em suspensão, são utilizados equipamentos de filtragem para filtrar gases e odores, pode ser acrescentados filtros de carvão ativado, e para retirar a umidade do ar, filtro de sílica. E algo importantíssimo, o monitoramento ambiental é uma ferramenta importante na indústria farmacêutica, pois ajuda a avaliar a qualidade das medidas e é decisivo para a aprovação ou reprovação de lotes. Além do que, você consegue ter a visibilidade se a tua sala limpa que foi classificada, ela mantém ali as condições de certificação, ou seja, está adequada a ser utilizada. Então, os principais conceitos é trabalhar para esse monitoramento com um contador de partículas, um amostrador de ar microbiológico. Aqui um exemplo de um contador de partículas e aqui um exemplo do amostrador de ar microbiológico. Aqui uma visão dentro da área como ficaria esse parzinho. Então o contador de partículas, ele faz a contagem de partículas. Eu vi que alguém colocou aqui que a apresentação não está. Professor Tiago, está aparecendo para vocês? O pessoal está dizendo que sim. Dá uma olhadinha, Tatiana, por gentileza, se é algo aí do computador, né? Mas transmitindo, tá? Qualquer dificuldade, pode me avisar que estou de olho aqui também. Bom, então o contador de partículas, ele vai puxar esse ar e verificar se tem partículas totais, partículas não viáveis presentes. Uma vez que tenha, é provável, tá? A gente tem uma probabilidade aí que possa ter algum micro-organismo lá. Então, isso é o ponto mais crítico que temos. E para que a gente tenha garantia de checagem que haja um micro-organismo, há as partes de exposição de placa, bem como o amostrador microbiológico. Exposição de placa, ele vai deixar as plaquinhas nos locais críticos e, por loteria, esperar que o micro-organismo se deposite lá. Não é algo adequado, algo que seja validado, mas ainda é algo que é comumente utilizado na indústria farmacêutica, tá? O ideal é de trabalhar com amostrador de ar microbiológico, por quê? Eu consigo validar, porque eu tenho uma unidade de volume adequado de coleta e estou direcionando esse fluxo de ar para cima de placa. Então, eu estou forçando com que o particulado que esteja no meio e possivelmente carreando um microorganismo se deposite, esteja no agar, em pontos que ele possa ali se alimentar, se desenvolver e criar uma unidade formadora de colônia, tá? Então, qual a razão para contar partículas? Primeiro, que são requerimento de órgãos regulamentares. O controle e monitoramento de asepsia dessa sala limpa. E, algo mais profundo, conhecimento do processo e da área de produção. Então, eu certifico e faço o monitoramento contando partículas totais para identificar que o meu controle mostre que minha área está séptica e que eu tenho conhecimento
que eu sei que se houver uma possível contaminação, que esse caminho da contaminação seja identificado pelo meu processo. E as normas que regem isto é a ISO 14644 para certificação, a ISO 14644-2, parte 2 para o monitoramento. Temos também a ISO 14644, parte 21, que ela vai falar um pouquinho do comprimento de mangueiras, vai falar um pouquinho das curvaturas, válvulas que podem ser utilizadas quando há um monitoramento remoto. A Anvisa tem aqui no Brasil a RDC 658, a Instrução Normativa 35, que está sendo revisada também, à luz do anexo 1, e claro, né, como o Brasil é signatário do PIX desde 2019, nós temos o PIX, que é ali a norma, que é a diretiva mais completa, né? Claro que aí em 35 uma tradução literal, assim como a RDC 658, mas claro, né, tudo que vem é essa tradução do PIX, do GMP, das boas práticas de fabricação europeias, né, que é o anexo 1, ok? Então, bom, como disse, quando a gente fala dos regulamentos das boas práticas de fabricação, primeiro a gente certifica e depois a gente monitora, não o contrário. Eu tenho a classificação da área, então vou certificar essa área para provar que essa sala limpa atende aquela ISO definida. Então, mostrei, poxa, o meu grau A, tá ISO 5, tá perfeito lá conforme certificação. E o monitoramento, aí sim é um processo que a gente vai fazer em rotina, que é a verificação contínua que essa limpa não saiu das condições normais. Que condição normal, Reinaldo? Da certificação. Então, eu tenho que ter controle sobre ela, tá? E aqui um pouquinho dos detalhes da certificação, como a gente viu na tabelinha, né? Aqui você vai ver que na 14644, quando a gente fala da ISO 5, está similar aos critérios que temos do grau A farmacêutico, ok? E grau B também, né, para certificação. Agora, trazendo a harmonização da 14644 para o anexo 1, temos aqui em repouso, em operação, a quantidade máxima de partícula por metro cúbico. Então, ISO 5, agora vamos chamar de grau A. Esse ISO 5 aqui, ele coloca em repouso 3.520, e olha que interessante, 5 microns 29. Lembra que a gente tinha visto lá atrás que na ISO não tinha dados de certificação aqui para as partículas de 5 microns, que eu falei que estatisticamente não era algo que a gente conseguia ali ter uma defesa para fazer, porque a norma ISO, ela não é uma norma farmacêutica, ela é uma norma de certificação de sala limpa. Então ela pode ser utilizada para a área aeroespacial, para a área de semicondutores, área de pesquisa, mas não é uma área farmacêutica. Agora, quando a gente pensa, lembra, do movimento de particulado, que, claro, se eu tiver uma partícula de 0,5 microns, eu tenho um número X de micro-organismos que conseguem se agregar dentro dessa, em cima, né, na superfície dessa partícula de 0,5. Agora imagina uma partícula maior igual a 5 microns, que ela é muito maior. Então a quantidade que eu tenho ali de micro-organismos que pode se agregar e ser transportado é muito maior. Então, para mim, para nossa área farmacêutica, eu preciso sim ter uma visibilidade, certificar e monitorar com muito cuidado essas macropartículas. Ok? Então ali diz da ISO 5, né? Grau B ISO 5 e faz também um, um alinhamento com a ISO 7. Grau C aqui em repouso é muito similar ao ISO 7, em operação ISO 8. Grau D ISO 8, e em operação não definido, mas como a gente viu, a gente pode trabalhar ali na análise de risco também para definir se é crítico para o nosso processo e agregar também condições de monitorar e certificar esse grau D, ok? Limite de especificação dentro ali da Anvisa, da RDC 658, né? E do anexo 1 do PIX, diz que eu tenho aqui 3.520 partículas para repouso e operação, e aqui de 5 maiores iguais a 5 micron, 29 partículas em repouso, 29 partículas por metro cúbico em operação.
sempre por unidade de volume. A gente vai falar bastante dessa unidade de volume e especificar isso para vocês, tá? O que é o volume? Tá? Porque muitas vezes fala, poxa, falou de partículas, falou de vazão ali, que tem que ter 28 litros, que está dentro do anexo 1, né? Agora, muitas vezes a gente fala, poxa, Reinaldo, então tudo bem. Agora, eu vou fazer essa contagem, o quê? Eu estou com o contador, passou uma partícula, eu conto. Por que eles colocam metro cúbico? Bom, o metro cúbico em si, pensa num cubo de 1 metro de comprimento, 1 metro de profundidade, 1 metro de altura, sabe? Isso é de ar, né? Isso aqui é 1 metro cúbico. Então, coletar, mostrar um volume específico de ar que seja representativo durante um processo em repouso, né? Ou em operação, e contar quantas partículas por unidade de volume estão presentes naquele volume de ar coletado. Então, quando a gente trabalha por metro cúbico, é isso, esse volume. Mas por que, Reinaldo, que o contador não puxa tudo de uma vez? Porque se ele assim o fizesse, a vazão seria tão grande que puxaria o operador, máquina, todo o processo para dentro desse contador de partículas. Então, a gente precisa ter uma unidade que seja satisfatória para a coleta dessa amostra e a gente consiga chegar nesse metro cúbico e ter uma definição. Para isso, os contadores de partículas têm grandezas de litros, metros cúbicos ou pé cúbicos, para trabalhar com esse volume a ser coletado. E as formas de contagem, contagem brutas ou normalizadas. Quando a gente trabalha de unidade de volume, sempre vão ser normalizadas, ok? E a forma de apresentação dos dados, sempre contagem diferencial ou contagem cumulativa. Lembrando que, quando a gente traz aqui as contagens de partículas, vocês vão ver sempre símbolo maior ou igual. Isso significa que são contagens cumulativas. Então, tamanhos maiores iguais, operação por unidade de volume, então, maiores iguais, unidade, contagem cumulativa, contagem normalizada, metro cúbico. É assim que você vai enxergar o seu contador de partículas. Ok? E o contador de partículas possui diversas vazões. Né? Normalmente, em mercado, 28,3 litros por minuto, que é um pé cúbico, por volta de 28,32 litros por minuto, 50 litros ou 100 litros. Ok? E as configurações de amostra são tempo de coleta, volume, quantidade de coleta serão realizadas que vão ser parametrizados em função da sua CCS, em função da sua análise de risco. E aí você vai escolher qual unidade de volume a ser utilizada no contador. No caso, para a nossa aplicação ao anexo 1, contagem por metro cúbico e trabalhar essa amostra lá para ser realizada. Então, a contagem bruta, ela mostra sempre exatamente o que passou sem considerar nenhum volume. A contagem normalizada, por sua vez, ela mostra a quantidade de partículas por uma unidade de volume. Então, o equipamento de 100 litros teve uma contagem em 1 minuto. O resultado bruto foi uma contagem. O resultado normalizado, 10 contagens por metro cúbico. Por quê? Ele está usando contagem por metro cúbico. Então, sempre há uma normalização, um cálculo a ser realizado. Normalmente você vai ver no seu contador contagens até quebradas, né? Com vírgula. Coisas que resultado bruto não. Não existe meia partícula, 0,02 partículas. Existe uma, duas, três, quatro, cinco e por aí assim em diante, que são as partículas que foram contadas. Mas quando a gente trabalha essa contagem de partículas normalizando por unidade de volume, aí sim eu tenho as contagens quebradas. As contagens diferenciais, elas apresentam o resultado somente para aquele tamanho de partícula específico, dentro daquela casinha. Então, se eu tenho aqui o canalzinho 0,5, quando eu trabalho o diferencial 0,5, qual é o próximo canal? 1, então até 0,99999, que é aquela quantidade fechadinha ali, né, de tamanho de partículas. As cumulativas apresentam o resultado para aquele tamanho de partículas e todos os tamanhos maiores. Ou seja, eu vou acumulando esses valores de tamanho de partículas sempre no canal menorzinho. Então aqui para vocês verem, fica bem claro, ó, um comparativo de diferencial cumulativo. 0,3 eu tenho 20 partículas, cumulativo 37. Por quê? Porque eu tive mais contagens aqui. Então eu tenho duas em 5 microns,
7, porque eu somei 5 mais 2, que deu no tamanho de 1 micron e 5 microns. 0,5, eu tenho 10 partículas, então eu somo 10 com 5 com 7, ou com 2, 10, 5 e 2, 17. Então tá aqui, 0,5, 17. Diferencial, 20, 10, 5 e 2. Então eu tenho 37 partículas. Olha como é diferente para a gente ter visibilidade. E o que a norma nos pede? Que a gente trate tamanhos maiores e iguais. Então, muito cuidado com isso, que é um erro muito comum de ter essa confusão. Qual medição uso? Diferencial cumulativa. Hoje, vocês vão revisar, vão ver que os processos de vocês estejam adequados à contagem cumulativa, ok? Agora, falando um pouco, saindo um pouco das contagens de partículas totais, trazendo para o anexo 1, para a IN35 da Anvisa, temos também aqui as medições, né, a coleta de ar para partículas viáveis. Ou seja, eu tenho ali, dentro do grau A amostra volumétrica, que também deve ser feito continuamente, conforme o anexo 1. Isso dentro ali da IN35 não tinha essa atualização ainda, tá? E um ponto principal é grau A sem crescimento. Não é menor que 1, agora é sem crescimento. E há uma diferença grande entre a gente fazer o monitoramento contínuo ou frequente. Contínuo é a gente fazer a verificação durante todo o processo, como disse, preparação, toda a parte de invase e recuperação, para que a gente consiga observar tanto contagem de partículas totais quanto microbiológico, se o nosso processo está adequado. Aqui alguns exemplos do amostrador de ar microbiológico, né, para que você possa fazer coletas em diferentes pontos, ter absorção deste volume de ar, um sistema de monitoramento contínuo que garante ali, retira em si o operador de fazer essa execução. Então você consegue fazer isso automatizado de forma externa à sala limpa. E aqui um pouquinho dos princípios de como o contador faz essa contagem. Então, o contador de partículas ele tem um laser único dentro de uma área que faz com que esse ambiente que faz a coleta do ar, que está em regime turbulento ou vem do fluxo laminar, ele tem uma laminaridade única com uma bomba que vai puxar esse ar para dentro de uma câmera escura com espelhos parabólicos e um laser de classificação que ele faz a técnica de espalhamento de luz. Então, toda vez que qualquer particulado entre pela probe isocinética e acesse essa câmera escura, há um espalhamento de luz. Esse espalhamento de luz, por sua vez, é direcionado a espelhos parabólicos que condicionam em um foco único, que ficaria o sensor de contagem, que converte esse espalhamento, essa energia que é espalhada, para pulsos. E a quantidade de pulsos, com essa altura de pulso, então o tamanho das partículas, e a quantidade de pulsos são a quantidade de partículas que entraram dentro deste contador de partículas. Ok? Aqui uma imagem para vocês verem como que é esse laser. E aqui, olha as partículas aqui, que legal que fica. Tá vendo? Ela faz espalhamento de luz e o sistema verifica isso e vai virar pulsos e quantidade de pulsos para que se defina o tamanho da partícula e a quantidade de partículas distribuídas dentro desse ambiente. Então, o filtro é importante para a gente utilizar dentro da área para zerar, para que não tenha nada desse particulado acessando o contador e você consiga ali levar esse contador zerado para fazer. São testes curtos para verificar, assim como verificação de mangueiras, né, entre outros pontos. Bem como o uso da probe isocinética, que vai garantir o quê? A abertura e que as partículas maiores ou iguais a 5 microns ou maiores ou iguais a 0,5 microns sejam coletadas com a mesma eficiência, tá? Então, em resumo, pessoal, o monitoramento ambiental e atendimento ao anexo 1, ele prevê todas as áreas de utilidades, produção, ou seja, grau AB, grau de utilidades, e grau C e D. Tem que ter uma rotina
de monitoramento de partículas totais, tem que haver um monitoramento também de viáveis, seja ele por SWAB, seja ele por exposição de placa, ou a amostragem ativa, que é com o amostrador de microbiológico. Dentro do grau A, o ideal é trabalharmos com o sistema online, para que, como nós vimos, né, que o operador gera muito particulado, ele tem ali dedicação apenas às atividades críticas do operador para o processo produtivo, e o sistema ele faça a coleta automatizada. E nas outras áreas, você teria ali o contador de partícula, amostrador microbiológico, sendo posicionado nas áreas necessárias e fazendo isso, bem como na área de utilidades, também para ar comprimido, nitrogênio, etc. Então, essa imagem que vocês guardem bem, que é importante, dentro de tudo que vocês tenham lá para fazer esse monitoramento, que vai agregar bastante aos processos de vocês. Pessoal, dúvidas? Pessoal, fique à vontade para perguntar, pode escrever no chat também. Vai ser um prazer. Foi bastante coisa, mas bem pulverizado em cima ali para conduzir aí as atividades de vocês. Pode falar. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado de coração. Mas ninguém tem dúvida? Eu acho que alguém levantou a mão, mas baixou. Não fiquem tímidos, estamos aqui todos para aprender juntos, né? Tiver o João, por favor, João, seja muito bem-vindo. Oi, Reinaldo, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia, muito boa noite. Reinaldo, eu estava vendo aqui quando você falou sobre a contagem de partículas em repouso e operação baseado na 14644. Uhum. Eu vejo bastante a questão de certificação de áreas, né? E a 14641 ela não fala sobre essa alteração de repouso e operação. Você Não. poderia deixar um pouco mais claro essa questão para nós? Sim, com certeza, João. Excelente pergunta e obrigado pela sua participação. João, a 14644 ela é uma norma ISO para certificação de sala limpa. Então, o foco dela é: você vai trabalhar na área aeroespacial e precisa de um processo que seja dentro de uma sala limpa, a ISO 14644 te dará as diretrizes. Você vai produzir um chip, um processador, uma área de semicondutores, a 14644 dará essas diretrizes. Quando a gente pensa em ambiente farmacêutico, a nossa óptica ela é muito mais crítica. Por quê? A gente pensa em particulados que podem carrear um micro-organismo, um fungo, a bactéria, para o nosso processo e isso ser crítico para o nosso paciente. Então, com essa visão, o que o anexo 1 trouxe para nós? Olha, vamos colocar que seja monitorado de forma mais crítica, em repouso, em operação, para que eu consiga fazer ali algo que seja similar à ISO, só que com muito mais enfoque a uma possível contaminação. Então, assim você consegue ter uma maior garantia que tanto o processo em repouso e em operação estão adequados e o teu sistema não saiu de controle. Então, há essa diferença porque a régua ela é muito mais rígida para ambientes farmacêuticos do que é previsto dentro da 14644. Por isso que ela traz essas considerações, tá, João? Excelente, Reinaldo, excelente. Mas o meu complemento, né, na verdade, a dúvida em questão é desse comportamento, por exemplo. A gente sabe que é mais crítico, Uhum. mas a 14644 ela traz para nós um valor específico, único. Sim. E, por exemplo, né, em operação eu não teria essa variação do meu ISO 7, neste caso, né, que a gente traz aí como grau C. Eu vou até colocar a tabelinha, já sei até de qual tabela que você está falando aqui, que Uhum. essa aqui, né? Exato. Que é a harmonização entre a ISO 14644-1 e o anexo 1 para certificação, correto? Exato. Tá. Tá. Você vai ver que aqui, quando a gente trata, vamos pegar aqui o grau C, sabe? Em repouso, ela vai deixar harmonizada a ISO 7
da 14644. Em operação, ela vai deixar harmonizada a ISO 8. Isso aqui foi uma definição do grupo de trabalho do próprio anexo 1, tá, João? Eles fizeram e validaram isso, baseado em experiência, baseado em consulta também em indústrias farmacêuticas lá na Europa, para definir desta forma. Já, por sua vez, a 14644, por se tratar de uma norma que ela é focada só na certificação de salas limpas, não em ambientes só focado farmacêutico, eles fizeram apenas de uma formatação única, sem levar em consideração repouso e operação. Agora, para ambientes farmacêuticos, foi anexado. E aqui já traz a ISO 14644, ela é uma norma anterior a 2015. Já o anexo 1, ele foi revisado com todos esses riscos em 2019 e agora, claro, né, o anexo 1, isso do PIX, né, e o anexo 1 em 2022. Então, ele é muito mais criterioso, João. Excelente, Reinaldo. Muito obrigado aí por sanar minha dúvida, tá? E excelente apresentação também. Muito obrigado. Um abraço, Muito obrigado. boa noite. Muito boa noite. Júnior, acho que o senhor está em segundo aí. Por favor, fique à vontade. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. Boa noite. Reinaldo, a minha pergunta talvez seja um pouco, assim, meio que não tão relevante, mas como eu trabalho na parte de compra de insumos de ar estéreo, não tenho muito conhecimento amplo, né? Eu compro tanto amostrador. Estamos aprendendo juntos aqui, gente. Fique à vontade. Eu faço aquisição tanto de amostradores, de contadores, de sonda cinética, enfim. Quando a gente fala de partículas não viáveis e viáveis, vendo assim, risco ao paciente, ao produto, tem alguma diferença? Qual que é mais assim, perigosa ou não? Ou ambas têm a mesma definição? Olha, eu acho, acho não, né? Acho é uma palavra muito em aberto. Eu digo a você com total convicção que com certeza a partícula viável é mais crítica. Só que a partícula viável, Júnior, que carrega ali que é um micro-organismo, né? Ele pode ser crítico ou não, sabe? Esse micro-organismo pode ser uma bactéria super resistente ou ser apenas algo que não seja tão crítico ao ser humano. Então, ela por si só, por essa definição, ela já tem uma criticidade maior do que uma partícula inerte. Agora, o problema, quando eu faço a coleta de partículas totais, eu estou enxergando se é particulado em tempo real. Já o micro-organismo, eu vou precisar coletar ele dentro de uma placa, levar essa placa para incubação, esperar o processo, período de incubação, que são alguns dias, para que eu consiga identificar se há algum crescimento e depois qualificar. Então, imagina o tempo que eu levo. É por isso que, assim, a rigor, os dois, no processo de monitoramento, têm o mesmo peso. Partículas totais e o amostrador microbiológico. Agora, pensando no paciente, sem dúvida alguma, as partículas viáveis são muito mais críticas, tá? Mas um complementa o outro, percebe? Eles não trabalham, não são concorrentes, tá? Um trabalha ajudando o outro. Ok, Júnior? Perfeito. Rinaldo, parabéns pela apresentação. Tá perfeito aí, excelente explicação. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Júnior. Felipe, por gentileza. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, turma. Professor, uma dúvida. A RDC 658, ela foi revisada recentemente, e agora é 972, para inclusive ser incluído, né, essas regras do PIX, né, do anexo 1. Uhum. O senhor consegue dar só um review aqui? Porque, assim, eu tenho participado de muitos treinamentos, muitas aulas, em que a 972 ela não é muito citada. A 658 já está obsoletada, né? Sim. A 972 é a que é vigente, inclusive a importância dela é justamente porque ela traz um foco maior agora no anexo 1, né? Sim, sim. Eu não tenho detalhes ali para em cima do monitoramento de partículas para apresentar. Eu lembro que algumas coisas foram sim trazidas, não me recordo agora, Felipe, perdão mesmo, a gente pode verificar isso, passar isso na sequência, né?
Mas em si, o foco nosso, né, da discussão da IN35, ela também está sendo revisada. Então, é algo que foca ali na contagem de partículas, no monitoramento ambiental também de partículas viáveis. Agora, a 972, assim como, né, você tinha antes da 658, você tinha 301. Aí você vai ver as alterações, elas incluem ali algumas terminologia, algumas adequações de texto, e a 972 vem trazer também, já em cima do anexo 1 de 2022, algumas adequações, tá? Desculpa não ter agora em detalhes para trazer essas novidades, mas eu vou revisar isso e pedir, em conjunto com o professor Tiago também, para compartilhar com vocês, tá? Pena não tem agora É, eu detalhes da também, 972. eu também não tenho detalhes. Eu imagino que tenha muito a ver com a última questão que o senhor passou, sobre o monitoramento ele ser online e não feito pelo operador. Eu acho que. Então, essa revisão é para o sistema de visão, não é para o monitoramento de Ah, partículas. tá. Isso Entendi. posso te dizer, porque eu acompanhei essa parte do monitoramento, tá? Mas é uma outra sistemática, porque não lembro se era embalagem, algo assim, algo focado que obrigava, ou não era muito claro na 658 e na 301, sobre como seria esse sistema online especificamente para essa área, visão e embalagens. Agora Ah, deixou de ser obrigatório. Já para partículas, né? Quando a gente pensa aqui no monitoramento de partículas totais e de viáveis, se mantém, tá, Felipe? Então, realmente, por quê? Porque você pensando à luz do risco, com o operador dentro da sala limpa, você acaba prejudicando até e possivelmente uma contaminação pelo próprio processo, né? Própria movimentação, própria atividade desse profissional. Imagina se ele tem que, com um contador de partículas, fazer a asepsia do contador, movimentar esse contador com toda aquela paramentação dele. Isso é um processo muito mais crítico do que você ter um sensor dedicado, sabe, no seu ponto de sala limpa, dentro dos ambientes críticos, fazendo essa coleta e fora dessa área, numa área de supervisão, você olhando todo o processo. Eu gosto de dizer porque é um monitoramento de processo. Quando você trabalha com portáteis e um operador levando ele, normalmente a gente pode dizer e sintetizar que é um monitoramento discreto, porque eu tenho só aquele ponto, monitorando com aquele ponto e com a possível contaminação ou um risco à integridade de dados. Quando eu trabalho com sistemas de monitoramento online, eu consigo trabalhar em mais detalhes com a visibilidade de processo, identificando o possível e o caminho de contaminação. Olha que interessante. Então me traz uma visibilidade maior. Por isso não foi ali obsoletado quanto a esse monitoramento contínuo online para contagem de partículas ou monitoramento microbiológico, tá, Felipe? Acho que alguém comentou também aí que, deixa eu ver, no chat. o Acácio, ele comentou. Você Mas eu não consegue. entendi. Tipo, ele colocou a RDC 658/2022 continua vigente. A RDC 972/2025 apenas altera a RDC 658. Então, se alterou, ela não está mais vigente. Então, eu acho que Referente ao controle online. eu concordo. Eu preciso dar uma olhada em detalhes dela também. Não é algo que eu tinha revisado, vi alguns tópicos que agora não que me fugiu. Eu acho que é muito similar, Felipe. Pode ser que esteja enganado, por isso que eu vou revisar isso para responder com propriedade para você, que seja algo mais textual e pontual, sabe? Não houve alterações quanto ao monitoramento de partículas totais e o monitoramento de viáveis. Tanto é que a referência que eu baseei para a apresentação, para trazer esse material para vocês, foi direto ao anexo 1. Então, falei um pouco da IN35, a EDC 658, mas para mostrar o que está vigente, né? Claro que tem a 972 ali, alguns pontos específicos que tem que ser tratado, mas sempre o foco foi em cima do anexo 1, que daí realmente está no ponto mais alto aí e que é vigente hoje. Ok? Obrigado, Rinaldo. Prazer. Excelente aula. Muito obrigado, Felipe. Pessoal, mais alguma dúvida? Algo mais? Bom, eu queria, antes de encerrarmos, né? Eu tinha até esquecido, agradecer a,
a Ângela, né, que viabilizou isso junto com o professor Tiago também, para que pudéssemos trazer esse material. Uma pena ela não conseguir estar conosco, teve um problema familiar, desejamos de coração aí, pronta recuperação também ao pai dela, esteja de volta conosco, e agradecer a ela de coração, bem como agradecer todos vocês que fizeram parte aqui da aula conosco. Quaisquer dúvida pode direcionar ao professor Tiago, ele vai encaminhar para mim também. Vamos trazer mais material, é muito bem-vindo. E, claro, fica aqui o convite para vocês também se inscreverem, participar. Vai ter o grupo aí, logo as aulas de pós-graduação também, focada em estéreis, que é muito bom para que a gente fique se especializando, trazendo essas novidades de mercado também, experiências, possamos trocar experiências juntas, tá bom? Pessoal, desejo de coração uma ótima semana a todos. Eu passo a palavra para o professor Tiago agora. Professor, se quiser fazer algum comentário, seja muito bem-vinda.